Por aqui, eu vou falar para você uma questão aí que está pertinho do seu rebanho, pode ser um inimigo aí do seu gado, mas a gente às vezes desconhece, são as plantas tóxicas. E no Brasil são mais de 100 tipos se multiplicando livremente pelos campos. E ao mesmo tempo que são alimentos atraentes, bonitos também para o gado, principalmente em época de estiagem, que nós estamos agora começando, elas representam prejuízo à saúde dos animais. E esse é o tema do Bom Dia, Produtor. Por aqui, Marcos Barbosa, ele que é professor veterinário, também toxicologista e doutor do programa de mestrado em produção e gestão agropecuária da Uniderp. Muito bem-vindo, professor. Bom dia. Vamos falar então desse mal silencioso, o inimigo que está pertinho do rebanho do produtor que está nos acompanhando agora. E como reconhecer uma planta tóxica, principalmente no momento onde tem se falado também tanto em plantas alimentícias convencionais. Como reconhecer isso? É fácil? Não é nem um pouco fácil. Às vezes até frustrante, porque a gente vai nas fazendas buscar um caso de intoxicação e o caso já passou. As plantas que estavam naquele momento florindo, por exemplo, já foram consumidas ou eram poucas mesmo. E aí é um trabalho incessante de mais de uma visita, de acompanhamento para conseguir encontrar. Algumas são fáceis de se perceber, como o fedegoso, mas aquelas realmente que nós temos que são esporádicas, elas nem sempre são fáceis de serem encontradas. Me diz uma coisa, e quais são os sintomas aí que o animal pode apresentar e que sinalizam claramente o quadro de intoxicação, então? Isso varia bastante, tá? Pela infinidade de plantas que a gente tem, até mais ou menos 15 anos atrás, nós tínhamos mais ou menos 70 conhecidas. Você já viu que hoje tem mais de 104 e isso aumenta, porque aumenta a pesquisa em cima de plantas antes não negligenciadas, né? Antes se achava que era determinada planta, quando se estudou, descobriu que não era exatamente aquilo ali. Então, há uma regionalização das plantas. Nós temos plantas que são encontradas no Pantanal, plantas que são encontradas no Cerrado. Então, a observação de intoxicações, ela depende muito do olho do dono e do funcionário que trabalha com ele. Então, acontece de ocorrer uma morte diferente daquela que é observada na propriedade. Muitas vezes pode ser questões infecciosas, mas confundidas com erva, né? Que o pessoal fala com erva. Então, há sempre uma necessidade de uma investigação no local. Agora, quando nós conhecemos regiões afetadas, então a sintomatologia já te leva a identificar a planta. Mais fácil, né? Muitos casos disso. Como no Pantanal, por exemplo, nós temos a espichadeira, né, que é a Solanum malacoxylon. Ela é tão rica em vitamina D3 que o animal acumula muito cálcio no corpo e ele não consegue nem abaixar para comer e fica com o corpo esticado. Esticado e por isso... Exatamente. O nome dela é espichadeira. E o animal precisa comer durante um certo tempo para se intoxicar, mais de 4 meses. Então, existem aspectos das intoxicações pelas plantas tóxicas, que são aspectos ligados à planta, se ela é palatável, se ela dá só na época da seca, se ela dá num banhado, aspectos... Agora, então, é um prato cheio? Sim, depende muito. É que hoje no Brasil Central, falando mais de Mato Grosso do Sul, as pessoas já conhecem, já tem um manejo específico, né? É diferente de locais onde há uma escassez muito grande de alimento e algumas plantas ficam verdes o ano inteiro. Mas sempre um pasto sujo, ele é um indicativo de que pode ocorrer intoxicações. E também animais que adentram em florestas podem ter acesso a plantas tóxicas. Então, para o produtor que está nos acompanhando agora, aqui da região centro-oeste em específico, vamos mostrar então para o produtor algumas possibilidades, para ele poder conhecer, bater o olho e falar, essa aí eu já vi lá no Bom Dia Produtor. Isso. Vamos começar? Vamos lá. A gente vai começar agora com a Vernônia. Essa é a Vernonia rubricalis, é uma planta que não tem o nome comum, né? É bastante comum na região ali de Porto Murtinho,
difícil de ser encontrada. Bonita, são ornamentais, né? Essa planta, ela intoxica na fase jovem, mais ou menos dessa altura que você está vendo aqui. Já quando ela é adulta, ela não é intoxicante. E o que ela causa no animal ao ingerir? Ela causa uma lesão hepática severa, muito grave, e dá uma morte súbita em menos de 24 horas. Nossa Senhora! E aí, quando a gente abre o animal para fazer a necropsia, a gente encontra lesões como se o animal tivesse sido picado por cobra. Então, você vê hemorragia em todo... À medida que a gente vai cortando... Uma plantinha, né? Uma plantinha. Ela acaba com todo o fator de coagulação do sangue, e é por isso que tem hemorragias extensas. Vamos para a próxima? Cipó prata chegando na tela aí do Bom Dia Produtor. Explica para a gente, Isso, esse cipó prata é uma foto do professor Colodel, lá de Brasília. Desculpa, essa é do Mato Grosso. É uma planta muito comum, tem uma família gigantesca chamada Malpighiácea. Tá vendo aquela florzinha amarela ali, ó? Bonitinho. Muito bonitinha. Ela é parente da acerola. Da acerola? A acerola é aquela mesma flor ali, só que rosa. É a ovelha negra, então, da família. Aí, olha, nós temos aí mais de 300 plantas dessa. A identificação dessa planta é muito difícil. Ela tem várias plantas. E o que ela causa ao ingerir? Ela causa morte súbita também. O animal está comendo num dia, no outro dia morre, aí você faz uma necropsia e não encontra nenhuma alteração, porque a alteração que acontece é lá no nível molecular e não uma lesão extensa e grande como você vê com a vernônia. Agora vamos para a espichadeira, que eu fiquei interessado. Linda, então o animal come, vai espichando, não consegue mais alcançar o alimento. Essa planta ela é uma fonte assim, admirável de vitamina D3. A vitamina D3 é especialmente relacionada, importantíssima para a gente fixar o cálcio no organismo, o cálcio nos ossos. Então, acaba acontecendo uma intoxicação da vitamina D3 e um acúmulo exagerado de cálcio no corpo. O animal vai ficando duro e não consegue abaixar para comer e acaba morrendo de fome. Puxa vida, vamos para a braquiarinha. Do Pantanal também, essa ali. É do Pantanal. A braquiarinha é a Brachiara decumbens, é uma das primeiras braquiárias que nós temos. Certo. E todas as braquiárias têm uma substância química chamada saponinas, o grupo das saponinas, são as protodiocinas. Só que na região nós temos já animais resistentes. Hoje acontece muito problema com ovino ainda, que dentro do ovino nós temos animais que são sensíveis, né? Mas é uma planta que hoje o pecuarista já sabe lidar bem com ela. Inclusive já andou mudando dela para a Brachiara brisanta. Bom, aqui o nosso tempo é bem escasso. Claro. Vamos ver se a gente consegue abranger o máximo. Vamos para a chimbuva ou tamboril? Chimbuva, tamboril, enterolóbio com tortissilicum. É uma planta comum no nosso Brasil Central. Parece uma orelha. Eu chamo de orelha de bugre também. Essa planta, esse fruto causa aborto. Mas assim, às vezes acontece, às vezes não. E ela também é do Pantanal? Também é do Pantanal e Cerrado. Vamos para o fedegoso agora. Fedegoso é uma planta cosmopolita, tem no mundo inteiro. O problema é quando as sementes contaminam o milho, é difícil de limpar. Eu já vi muito disso. Isso, ela é usada é a planta que é usada para causar laxação, laxante. Mas é uma planta que precisa, geralmente o animal come ela contaminando a pastagem, ele não vai comer ela simplesmente. Vamos para o chique-chique ou guiso de cascavel. Também é uma planta bastante utilizada como uma fonte de nitrogênio, né, nitrogênio verde na pastagem. Já vi também. O pessoal estava plantando ela também para atrair a libélula, essa daí, E o que acontece? Ela causa lesão hepática, mas também o animal acaba consumindo enganado, junto da pastagem. Ele não é palatável. Então a pastagem está tomada dela, ele come junto. Vamos para o agudo ou algodão do Pantanal. O agudo está erradinho, muito canudo, canudo, tá? Não é agudo, é canudo. Canuto. Essa planta é linda, ela é ornamental, usada aqui dentro da cidade também. Ela tem bastante no Pantanal. É uma planta assim que geralmente o animal não come espontaneamente, mas se numa falta de alimento ele acaba comendo, ela cria um vício e uma lesão do sistema nervoso central. Aí ele não come outra, acaba comendo só ela. Só ela. Vamos para mamona. Mamona também, cosmopolita. A mamona, tanto a folha é tóxica como a semente. As sementes são mais tóxicas. Eu não sabia disso. A semente ela é das fitotoxinas mais potentes que existem. Só que tem que mastigar a semente, só engolir não dá nada. Só engolir não dá nada. Faveira ou fava adianta? Isso, a Dimorphandra mollis, essa planta aí, ela causa uma lesão renal. Só acontece a inflorescência, e no caso nós temos as vagens, né? As flores dela, o pessoal acaba dando para os animais, mas a longo prazo acaba dando uma lesão renal e não tem retorno. E para a gente concluir ali, professor Marcos, como fazer então, caso ocorra essa intoxicação, como fazer então com o gado? A maior parte das intoxicações são percebidas já tardiamente. Então, geralmente, quando está no rebanho,
nós aprendemos com aqueles animais que estão adoecidos, fazemos um levantamento e impedimos que os outros adoeçam também. Geralmente não há muito o que se fazer. Tá? E tem como prevenir? Tem. Algumas plantas, você quando retira dela, como no caso da braquiária, se a lesão não foi severa, o animal recupera. Prevenir o máximo de reconhecimento das plantas, no caso, cercar os capões para não deixar o animal entrar dentro de lá e manter a pastagem limpa. Tá certo. Eu conversei com o Marcos Barbosa, ele que é professor da Uniderp, toxicologista, e deu aí uma aula para gente, para você, principalmente aqui, produtor e produtora da região centro-oeste, estiagem. Tem que tomar cuidado mesmo com gado, né? Porque como a gente estava falando aqui, são bonitinhas, mais ordinárias. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado e volta você, numa próxima oportunidade, assim que tiver um outro assunto bacana também pra Com gente. certeza, estaremos juntos aí. Tá Um grande certo. abraço, bom dia.